Isso, tudo bem? Boa noite, Joaquim. Tudo bem, e você? Qual a diferença de contratar, quando uma empresa contrata, ela contrata uma empresa jurídica ou física? Que diferença faz? A legislação trabalhista, ela determina que as empresas, quando forem contratar pessoas para realizar sua atividade fim, ou seja, as atividades que estão descritas ali no seu contrato social na parte do objeto, elas devem ser contratadas por meio do contrato de trabalho com pessoas físicas. Acontece que hoje em dia, até mesmo para tentar baixar custos e tudo mais, algumas empresas têm contratado outras pessoas jurídicas. E é aí que muitas vezes elas ficam na dúvida se isso está correto ou não, porque pode trazer alguns prejuízos futuros. Correto. E a partir de que pontos a gente tem o contrato individual do trabalho? A gente vai ter um contrato individual de trabalho quando a gente preenche alguns requisitos, quais sejam a pessoalidade, ou seja, eu tenho uma pessoa que sempre vai vir na minha empresa prestar aquele serviço, a onerosidade, que significa receber salário no final do mês, a subordinação, ou seja, não ter autonomia para fazer tudo aquilo que eu quero, eu ter que me reportar para alguém, e ele ser não eventual, ou seja, ser todos os dias. Se eu tiver todos esses requisitos, o correto é eu contratar uma pessoa física e registrar na CLT para que ela tenha todos os direitos trabalhistas assegurados. Legal. Agora, por que para uma empresa é mais vantajoso contratar a pessoa jurídica em vez da física? Muitas vezes as empresas optam por contratar os que a gente chama de PJs, porque elas não têm a contribuição social num valor tão alto quanto as empresas têm se elas contratarem as pessoas físicas. Essa contribuição social, às vezes, acaba onerando muito e as empresas acabam assumindo um risco no presente que depois pode gerar um prejuízo muito grande no futuro. Porque se eles entrarem com algum tipo de processo trabalhista e conseguir o reconhecimento do vínculo, essas empresas vão ter que pagar de forma retroativa tudo aquilo que elas deixaram de pagar hoje. Então, isso pode sair muito caro. É verdade. Aliás, tem sido muito recorrente isso, né? A pessoa faz o contrato como pessoa jurídica com uma determinada empresa e aí daqueles dados que você falou antes, tem um horário, tem subordinação, ou seja, todo tipo de trabalho caracteriza o vínculo empregatício. Isso. Esse vínculo acaba sendo reconhecido na Justiça do Trabalho, que ela é muito mais sempre pendente para o lado do trabalhador do que para o lado da empresa, e aí a empresa é obrigada a recolher fundo de garantia, 13º, pagar tudo isso, e acaba sendo um prejuízo incalculável, né? Exatamente. O que as empresas acabam fazendo é exatamente isso. Elas tentam hoje diminuir um custo, se onerar menos, mas infelizmente lá na frente elas acabam tendo esse prejuízo. A Justiça do Trabalho realmente ela é pró-reclamante, ela assegura todos os direitos trabalhistas e isso que se deixa de pagar, que é exatamente isso, férias, 13º, fundo de garantia, depois vai ter que ser pago e ainda de forma retroativa. Isso vira um valor muito alto, muitas empresas acabam nem conseguindo pagar e isso pode até afundar em alguns casos. Ou seja, o empresário tem que pensar muito antes de optar por essa solução, que em princípio parece melhor, mas que pode se revelar uma bomba de efeito retardado. Esse é exatamente o conselho que a gente dá para todos os empresários, que antes de fazerem qualquer tipo de contratação, que tentem se informar, peçam conselho para os seus advogados, às vezes até a parte da contabilidade consegue auxiliar as empresas, porque depois a gente só consegue apagar o incêndio e muitas vezes isso não é possível por conta da legislação aplicável. Tá ótimo. Obrigado, doutora Beatriz da Inês, e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.